Olá, eu sou a Camila Figueiras. Eu sou a Marisha Navarro. E este aqui é o Ilumina, o podcast que te ajuda a revelar. Maravilha. No episódio de hoje, a gente recebe a Cris Barbieri. Seja muito bem-vinda. Ela é terapeuta, cartomante e vem falar sobre a cartomancia na atualidade. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Sinta-se muito à vontade. Camila, Marisha, pelo convite. Sinta-se muito à vontade aqui na nossa casa virtual. E já quero pedir para você trazer para a gente um pouco da sua história, aquilo que você quiser trazer agora nesse momento, né? E contar um pouco sobre você para que o pessoal lá de casa possa te conhecer mais. Cheguei na porta aí das terapias e das cartas, já tem uns anos, né, que eu me dedico apenas para isso. Tenho outra formação, me formei em Direito, trabalhei na área há um tempo, na corretagem de imóveis, também já tive empresas de confecção, mas a vida foi levando aí para caminhos diferentes. Não tem jeito, né? A gente vai sendo encaminhada. E hoje eu olho para trás e eu acho muito legal, porque quando vai passando pelo processo, você pensa, mas que coisa que isso não deu certo. Mas, meu Deus, isso também não deu. Aí, isso que hoje eu olho com outro olhar. Eu acho, puxa, que bacana. Tive oportunidades incríveis de conviver com pessoas bacanas, de ter aprendizados diferentes, né? Perfeito. Só que eu sempre sentia que faltava algo. Uhum. E quando eu fui para as terapias mesmo, e agora estou nessa lida aí maravilhosa, eu me achei. Realmente é maravilhoso. É por aí meu caminho mesmo. Esse caminho é maravilhoso, né? É um caminho sem volta. Sem volta. E a nossa bagagem, ela forma quem a gente é, né? Então, tudo que a gente já viveu faz parte, né? De quem a gente é hoje. E é isso. Ô, Cris, conta pra gente, como que você descobriu, então, a cartomancia? Esse mundo mais místico sempre me chamou atenção, desde criança. Só que eu não tinha com quem compartilhar, eu não tinha amigas que tinham o mesmo gosto, primos, primas, né? Uhum. E isso foi indo. Que interessante. Só que eu tenho meu bisavô, um dos meus bisavôs paternos, ele lia carta, né? E eu achava isso muito bacana, muito incrível. E eu sempre tive uma ligação muito forte com ele. Eu sempre gostei muito dele de uma forma diferente, né? E daí quando a primeira vez que eu ouvi assim realmente que isso que era algo no meu caminho, eu morava em Curitiba, né? E eu não estava num dia muito bom. E uns dias anteriores, a minha filhada falou assim, olha, Cris, falou que eu tenho uma cartomante maravilhosa, é o Mirante Tamandaré, que lê a carta desde os 8 anos de idade, uma senhora. Não, tá bom. Eu falei assim, não vou. Imagina, aí naquele né? dia, eu estava tudo do avesso. Eu vou. Liguei para ela, marquei e fui, né? E uma senhora muito querida, dona Celina. Que legal. Muito carinho, assim, por ela. E aí ela estava ali abrindo, né, o tarô para mim. E daí chegou uma hora que ela falou assim, filha, você gosta de cartas? Eu falei assim, eu adoro. Inclusive, eu já tinha comprado um baralho, mas eu só manuseava ele, né? Uhum. E eu falei assim, olha, porque isso aí está no seu caminho. Você tem que trabalhar com isso. Uau. Isso é uma abertura de você ajudar as pessoas através desse caminho. Né? E aí tem uma ciganona aí com você que quer trabalhar junto. My God. Né? Uhum. E então se você sentir mesmo, você vai por esse caminho. E eu te inicio, né? Vem as 3 sextas-feiras seguidas, eu te inicio no trabalho com as cartas e pronto. E assim foi feito. Que incrível. Só que daí eu senti a necessidade de estudar, né? Daí eu procurei cursos, até fiz vários cursos com o Douglas Domit, lá em Curitiba, que eu, gosto muito dele. Uhum. E aí ele que foi me trazendo mais essa formação, né? E vendo que realmente é uma necessidade, o quanto é importante estudar. Né? Essa parte técnica, né? A parte técnica, né? E daí eu estou falando no caso do Petit Lenormand, que é a forma, as cartas que eu escolhi, que bateu aí no coração para trabalhar. E já fiz vários cursos, né, com ele. Gosto muito da Odete Maza também, que é que ela é maravilhosa no Petit Lenormand, assim, a sumidade mesmo mundial. Então, que são os meus mestres aí, que me
que me colocaram no caminho. Ah, que bacana. Então, aí de lá para cá vem esse desenvolvimento, né? Desse trabalho, que é um trabalho assim tão bonito, tão amoroso, que assim que eu vejo assim de muita responsabilidade. Sim. Né? Porque uma pessoa que vai procurar uma abertura de cartas de jogo, geralmente ela não está numa boa, ela está com algum problema, está com alguma dúvida, passando por alguma dificuldade, alguma coisa assim, Tá precisando de precisando de ajuda. uma orientação, né? Então é bastante assim, tem que ter um olhar bastante cuidadoso para isso. Então eu levo isso com bastante responsabilidade, né? Perfeito, Cris. Com bastante cuidado, porque eu estou lidando ali com uma alma, né? Sim. E é maravilhoso a gente falar sobre isso, porque em toda a área profissional, a gente sabe que existem os bons profissionais e os maus profissionais. Todo mundo talvez já deve ter passado por uma experiência ruim com algum profissional, tal. Dentro da parte terapêutica ou, né, da leitura de cartas, às vezes a gente passa por algum processo e fala assim, cara, né? Mas talvez aquele trabalho não esteja alinhado realmente com essa parte mais profissional, né? Então, assim, existem profissionais e profissionais. Eu acho que isso é legal a gente falar, né? Que o bom profissional, ele estuda, ele se dedica, ele se conecta, né? Porque é um trabalho também de conexão, né, Cris? Sim, sim. É um trabalho de bastante conexão. Porque, assim, para trabalhar com as cartas, ter uma mediunidade, né? Então, às vezes a pessoa acho que é até interessante pontuar isso. Quando se fala em conexão, pode ser que algumas pessoas pensem numa conexão profunda, numa mediunidade avançada, né? E não é necessariamente preciso isso. Porque a mediunidade todos temos, né? Esse sexto sentido, essa né? abertura, essa né? abertura. Se algumas pessoas despertam para isso e outras não, né? Só que o que é realmente preciso é o estudo, né? É estudar mesmo, é fazer os cursos, é ler livros. Então, existe essa conexão, né? Essa abertura de um campo de energia, quando você vai trabalhar ali com as cartas, como qualquer outra terapia, como de repente quando um constelador vai abrir um campo de constelação. Perfeito. Né? Ele também estudou para chegar neste trabalho. Né? Então, existe também, claro, pessoas bem alinhadas com essa mediunidade, que daí a gente já fala que é uma vidência, né? São videntes e está tudo bem, tem videntes maravilhosos, né? Mas o jogo de cartas, ele pede essa responsabilidade do estudo. Então, isso é bem importante pontuar, porque senão é um pouco vago, assim. A pessoa faz tantos cursos, lê tantos livros, mas aí vem alguém lá que falou no ouvido. Não é bem assim, né? E às vezes é o ego, né, da pessoa. A gente tem isso também, né? Exatamente, Sim, porque como muito estamos cuidado. ali nas frequências, um dia uma frequência está legal, outro dia está mais baixa, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso, a importância da técnica. Perfeito. Entendeu? Porque existe a intuição junto. Claro que existe, né? Mas tem que haver esta técnica justamente para não haver essa confusão e ficar só no achismo. Eu sinto que é isso. Eu estou achando. Não, não é bem assim. Perfeito. E conta mais pra gente aí, como que funciona? É o que as pessoas têm dúvida. É uma adivinhação? É uma leitura de campo? É alguém que fala na sua orelha? Como que é? Sério. É uma abertura de campo. É ler o campo ali. O inconsciente da pessoa. É ler o que esse campo de energia está vivendo no momento. Entendi. E através do que está vivendo, obviamente, o que está se precisando, né? O que está pedindo ali. Então, quando a gente abre, por exemplo, tem um jogo que é a mesa real. Então, você abre a mesa real, você olha como se você estivesse vendo a foto da vida da pessoa no momento, né? Então, olha, você bate o olho, já dá para entender bastante coisa, muita coisa ali, né? Uau. Só que os aprofundamentos, eu vou conforme o que o consulente também está pedindo, né? Para ter esse cuidado, porque eu não preciso invadir uma privacidade, certo? Concordo. E também
não vai se mostrar tudo, absolutamente tudo, né? Então, às vezes tem muitas pessoas que têm medo. Eu tenho medo de ir porque ou acha que vai descer alguma coisa, que vai né, que vai receber alguma coisa, ou que de repente abriu as cartas, a pessoa está me vendo por dentro, está me vendo do avesso. Descobrir meu segredo. Né? Descobrir meus segredos mais ocultos. Não é por aí. Porque o jogo revela o que se pode ser revelado. Entende? Assim, é tudo cuidado pela espiritualidade. Ainda mais quando existe esse trabalho de conexão, de cuidado e respeito com este trabalho. Sim, né? eu Então, acredito. ancorar ali a força divina mesmo. Porque as cartas são mais um instrumento abençoado. Né? Tudo na nossa vida são bênçãos. Né? São tantas técnicas que hoje temos acesso, né? E cada vez vindo mais ainda. Né? Eles são bênçãos para nos guiar, para tirar no momento de uma aflição, porque para tirar os véus daquele momento que não está conseguindo enxergar. Então, as cartas é mais uma terapia, é um momento terapêutico mesmo. Sim. Né? Verdade. É porque quando se fala do Petit Lenormand, então existe o Petit Lenormand, tem o tarô. O tarô e o Petit Lenormand, eles têm as suas diferenças, são bem diferentes, né? Legal. Então, Legal a gente falar isso. né? Eu trabalho com o Petit Lenormand, que também muitas vezes é chamado de baralho cigano, mas existe uma diferença, porque existem escolas, né? Então, tem a escola brasileira, que as mesmas cartas têm alguns significados diferentes das escolas europeias. Eu, particularmente, sigo a escola alemã, mas tem tantas outras, né? Então, assim, nossa, até perdi o que estava falando. Da diferença, Da né? diferença, né? Do tarô. Do tarô. Então, assim, independente de qual jogo, de qual cartas, existe esse momento terapêutico mesmo. E é bem legal. Eu gosto muito de oráculo, né? Eu gosto muito de oráculo. Eu tenho vários, assim. Eu uso também no trabalho terapêutico, às vezes, não sempre, quando eu sinto ali para tirar uma mensagem. Eu gosto muito do tarô dos anjos, né? Que eles trazem mensagens muito alinhadas. É claro que a gente se conecta, né? Para mim, quando eu tô em algum momento ali, eu preciso de uma mensagem, de um direcionamento. Eu falo, olha, me conecto agora com os anjos, meu anjo da guarda, peço que traga, né? Com a força divina, peço que me traga aí uma mensagem, né, de acordo com aquilo que eu estou vivendo hoje, vou lá e tiro a carta, né? Muitas vezes aquela carta, aquilo que, né, me traz um insight, me traz um direcionamento. Então, para mim, é uma maneira de me comunicar com a espiritualidade com algo mais físico, palpável, né? Que tem gente que tem abertura, né? Tem gente que escuta, que fala, tem gente que vê, que, enfim, né, que recebe coisas. No meu caso, eu tenho essa sensibilidade. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para mim mesma ali, é um pouco mais difícil eu entender ali, né? Então, fala com clareza para mim, para eu entender, que eu não estou entendendo nada. Põe um outdoor na minha frente. Então, eu tenho esse costume de ter o oráculo, né, para tirar, né? E eu acredito que é a mesma linha, né? Mais ou menos, são coisas diferentes, claro, mas segue a mesma linha, né, Cris? Assim, Segue. Dessa orientação, né? Acredito que sim. Porque é a comunicação divina com a gente. É a comunicação, exatamente. Na verdade, se coloca como um canal. Sim. Né? É um canal do divino ali, como para tudo, gente, né? Sim. Um médico que vai fazer uma cirurgia, né? Um professor, todos somos canais de aprendizados, de levar algo de bom para as pessoas, né? E assim, na verdade, quando a gente fala na cartomancia na atualidade, eu acho muito interessante trazer essa desmistificação, que é algo que a Odete Maza e o Douglas sempre fala bastante isso no curso, e eu caí com o professor certo, porque ele é bem assim, pé no chão, no sentido assim, esteja centrado nos estudos, esteja centrado nos livros, né? Porque senão a pessoa fica muito pro ar, muito ali achando que vai brotar as coisas, né, da cabeça ali, e esquece um pouco de estudar.
Então, Sim. ele trouxe muito isso. E essa desmistificação de que é algo que vem do além, que uma pessoa está ali, está recebendo algo, né? Claro que existe essa conexão, né? Com esse divino, com essa parte. Eu acredito que muitas das pessoas que gostam de fazer esse trabalho já têm essa memória celular, já traz isso de uma ancestralidade, né? Já traz isso, sabe lá de onde, de tantas vidas ali para trás, para quem tem essa visão, né? Sim. Para quem acredita nisso. Então, é uma manifestação de uma sabedoria interna. Perfeito. Porque a ancestralidade, o trabalho deles, a sabedoria deles está no nosso DNA. Sim. Isso chega a ser até biológico, né? Perfeito. Não tem como não acreditar nesta visão. Então, essa sabedoria aflora, percebe? E aí que é um trabalho muito interessante, muito assim, que eu particularmente presto bastante atenção, essa minha viagem interna para esse autoconhecimento, para esse centramento, procurando fazer o melhor, né? Porque tem dias que está tudo bem, mas tem dias que a gente quer desganar o primeiro, né? Perfeito. Não é? Estamos humanos, faz parte porque estamos humanos, né? Mas trazer esse centramento interno para esse mestre interno que somos, sabe? Porque o externo ele vai se complementando com o interno, né? E a cartomancia ela avança no tempo, a arte acompanha o tempo, né? Então algumas cartas de alguns significados não é de décadas e séculos atrás, porque ela vai acompanhando a cultura, a evolução do comportamento. Por isso que é importante, junto com com este estudo, ter um estudo assim interno muito profundo, muito amoroso, de muito acolhimento, legal. De centramento, para se colocar como um canal de verdade e não deixar o ego falar mais alto. Perfeito, Cris. Né? Porque a partir do momento também que o cartomante coloca o ego dele, ele também está pegando o karma, ele está interferindo. É verdade. Né? E olha, tem bastante gente que faz isso, sabe? Sim. Que faz isso, interfere no karma, coloca aquela opinião pessoal e aquele viés, né? Aquele viés ali, pessoal. Um viés que dá um rebuliço, que a gente já sabe, né? Mas é legal você trazer essa visão do estudo, do autoconhecimento, porque desmistifica muito, né? Muito. Porque para algumas pessoas ainda, a cartomancia é aquela coisa caricata, né? Da mulher vestida de cigana, sentada e tirando a carta, né? E não é por aí, né? Não, que é muito estudo, muita técnica. Ainda mais aqui no Brasil, como tem também a Umbanda, que tem essa parte também a linha dos ciganos, né? Que eu não sou praticante, mas gosto e respeito, né? E já fui algumas vezes para conhecer, para participar. Então, isso vai fazendo as confusões, sabe? Essas coisas que acho que vai acontecer qualquer coisa ali numa sala. Sim. E não é assim, né? O que pode acontecer num centro religioso é uma coisa, numa sala de atendimento é outra. E tá tudo bem, cada um ali na sua verdade, né? Cada um no que se sente confortável, que isso é bastante importante, né? Então, há vários tipos de pessoas que fazem vários tipos de trabalho, né? Então, com respeito à forma de cada um ver a forma que escolhe trabalhar. Perfeito. E no seu caso, você sente que isso é uma bagagem ancestral tua, assim? Agora é uma pergunta bem pessoal. Com certeza. Sim, eu tenho bastante isso. Eu sinto isso como uma verdade, né? Eu tenho essa história do meu bisavô, a minha tataravó é espanhola, né? Sou descendente de espanhóis, de italianos e índio,
né? Porque, no caso, o pai desse meu bisavô era índio e era curandeiro. Uau. E essa minha tataravó, ela dançava flamenco na Espanha, e eu adoro, Que massa. danço flamenco, eu adoro. Então, né, e eu Tudo só tem a ver, vejo né? eu, tudo a ver. Isso, e assim, interessante que dos meus primos, assim, só eu que fiquei, que trouxe por enquanto aí essa vibe, né? Aham. Então, essa sabedoria está em mim. Aham. Ela vive em mim, ela faz parte, né, do que eu sou. E aí, de todas as outras vidas aí, para Sim. trás, em outros hologramas de tempo, são coisas, conhecimentos que eu vou vendo, que eu vou tendo, sonhos que eu vou tendo, que vem me mostrando isso, né? Olha que legal. Eu acredito. Eu Sim. também. Mas é o que a gente se identifica, né? Eu adoro essa vibe flamenca, eu adoro essa vibe de que cartas, legal. eu adoro essa vibe cigana. Aham. Eu gosto disso. Já traz Então, essa já tendência, traz né? essa. Então, se a gente traz, é porque existe a história. Uhum. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa. Nada é por acaso, né? Nada Não, por nada acaso. afinidades. E, Cris, existe várias linhas de leitura, né? Como você estava Sim. falando, né? Explica mais. Olha, Falou do Petit... o Petit Lenormand, Aham. que vem da escola europeia, né? Tem a escola alemã, suíça, E aí tem várias outras. Aí tem o baralho cigano, que veio daí com a escola brasileira, Uhum. que assim, é o mesmo baralho, né? Só Entendi. que algumas interpretações diferentes. Tem o tarô, né? Que daí, no caso, são 76 cartas. O Petit Lenormand, tanto o baralho cigano, são 38. Mas legal. são leituras diferentes, né? Eu também não tenho propriedade para falar do tarô, mas existem ali essas diferenças de como uma leitura vai atuar num campo, de repente, mais profundo. No caso do tarô, né, ele traz bastante uma coisa assim mais aprofundada. Não que o Petit Lenormand não traga, mas são formas diferentes, né? Mas, na verdade, o aprofundamento da leitura, tanto de um tarô como de outras cartas, e também existem tantas outras, tem a Sibila Italiana, que eu acho bem interessante, eu ainda vou querer aprender. Tem eu já ouvi falar. vários outros, né? De qualquer carta, mesmo as runas em cartas, também é uma forma de cartomancia, né? Vai da profundidade do cartomante, né? E o jogo também varia. É que são várias técnicas de se jogar. Né? São várias técnicas. Então, do tarô eu não posso dizer. Sim. Eu conheço assim superficialmente, né? Até às vezes para orientar uma pessoa. Eu estou querendo ver mais ou menos uma situação assim na minha vida. Aí você usa um tipo de Eu jogo uso da cartomancia. eu uso um tipo de jogo da cartomancia. Então, tem pessoas que vêm ou querem saber da vida como no geral, de repente, perto da data de aniversário, que é realmente uma mudança de ciclo muito mais significativa, né? Sim. Como que vai gerir aí, de repente, o próximo ano, nas viradas do ano, agora, né, na virada do ano astrológico, é bem interessante também fazer uma leitura, mas são direcionamentos. Perfeito. Não é um fim. Isso tem que também deixar bem claro. Importante. É falar um isso. direcionamento porque existe uma lei imperativa do livre-arbítrio. Né? Então, é bem interessante. Então, vai acontecer isso, você vai casar em tal ano, isso, aquilo. Não existe isso na cartomancia. Você pode até dar uma ideia que pode chegar uma pessoa. Tem uma tendência, No né? campo ali está mostrando que pode chegar uma pessoa, tal e coisa. Algumas características, mas isso não é um fim, é uma orientação. Muito legal. Muito legal a gente falar sobre Porque a gente vê na internet, né? Várias pessoas Leitura falando, do não, ano que futuro. vem vai acontecer tal, Aí tal. é outra coisa. Aí você pode ser pela astrologia, pela a numerologia, gente vê quiromancia. bastante, gente. Isso é outra coisa, né? Eu estou falando com a propriedade das cartas. As cartas não dão uma data precisa, as cartas não dão um ano preciso, né? Então, pode ser que isso... E o tempo, gente, o tempo é meio
complicado bater, sabe? Eu confesso que, tantas leituras que eu também já fiz com outros profissionais, e que o tempo nenhuma vez bateu certinho, sabe? Depois penso, nossa, que o tempo divino não é diferente, que tá acontecendo isso que ele falou lá atrás, né? O tempo divino é diferente do nosso, né? É verdade. E você sabe o que é engraçado? Que esses dias eu vi uma astróloga, claro, é um outro rolê, né? Mas assim, eu vi uma astróloga falando que é uma astróloga que eu gosto muito, que ela tem muita propriedade ali, ela fala realmente coisas que eu gosto bastante. E ela estava comentando que lá atrás, uma pessoa fez a leitura lá do mapa dela e entendeu que ela ia sair da vida, né, aos 35 anos. Quando ela fizesse 35 anos, ali, o mapa astral, ele mostra, né, faz o mapa ali, e dependendo da conjuntura, ele mostra a data, né, que a gente realmente da passagem, né, que a gente vai sair desta vida, assim, né. E ela falou que isso existe, né, que isso existe, que tem isso, mas que no caso dela, quando ela teve consciência deste fato, aí ela começou a entender alguns padrões e começou a trabalhar esses padrões. E aí ela passou dessa data, tanto que hoje, né, ela já passou muito tempo já dessa data e ela conseguiu transcender aquela conjuntura, que era uma tendência ali no mapa, né? E geralmente a astrologia ela é uma matemática, né? Assim. Então, geralmente quando faz essa leitura é muito provável ali de acontecer, né? Que é o caso do Ayrton Senna, quando a gente foi ver lá o mapa, né? Ali ele estava com a conjuntura realmente, ou era uma morte da carreira dele, ou era uma morte física mesmo ali, né? Mas no caso dela, quando ela entendeu, ela ressignificou aquilo que precisava ser ressignificado, e aí ela mudou essa tendência dentro da vida dela, né? Olha que interessante isso. Sim. Então, acho que vem de encontro, é uma outra coisa, mas acho que vem de encontro com o que a Cris está falando, né? Que muitas vezes a gente, quando toma consciência de algo, você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E aí você vai e toma outras atitudes e muda a vida. Aí você muda também as possibilidades, né? As infinitas possibilidades. E o que acontece bastante é a pessoa ela chega querendo resposta para algo. Mas o jogo não mostra essa resposta. Para esse algo. Mostra que no momento ela tem que olhar para outro algo. Isso é muito comum acontecer. Outra coisa. Que vai refletir no que ela está procurando. Então, o jogo, sentido. você percebe como é terapêutico, né? Então, eu particularmente, eu já deixei quando eu fui me consultar, eu já deixei para trás essa necessidade de detalhes. Se eu vou casar, como que vai ser meu marido, como vai ser a profissão, onde que eu vou morar, eu vou ficar morando nessa cidade, eu não vou... Não, eu quero saber do que eu vou fazer, o que eu tenho que trabalhar em mim, como que eu vou fazer para minha vida, o que eu tenho que fazer agora, para o que eu tenho que olhar para deixar minha vida mais leve, eu estou com essa situação aqui, tá manco aqui, como que eu ajeito, sabe? Porque as cartas é de uma profundidade, gente, sabe? Né? E nada contra quem gosta de saber desses detalhes, né? Tá tudo bem. Tô falando a minha posição, né? Sim. Mas dando esse exemplo para mostrar que é uma profundidade maravilhosa. Né? Eu vejo tantas coisas ali, eu também trabalho com a vertente da medicina germânica, eu consigo até achar as coisas da saúde da germânica ali no jogo, e foi uma coisa que veio, que ela falou que não está no livro, você entende? Não está no livro. Fora do script. Está fora do script. E, aliás, tem muitas coisas que ficam fora do script. Eu tenho a teoria, mas você vê que a cartinha, elas se ligam diferente uma na outra, elas dançam ali diferente, porque é profundo. Sim. E tudo de uma conectado, profundidade né? maravilhosa. Então, tudo tem uma conexão. Tudo também, tem né, uma conexão. Então, acontece bastante isso. Vem por algo, só que esse algo leva assim, a pessoa para uma profundidade, né, que, assim, mas eu não imaginei que fosse ser isso. Mas é essa mensagem. E de uma maneira geral, o que as pessoas mais te perguntam? Assim, o que elas mais minha trazem? curiosidade também.
É sempre ali o trabalho, né? Vida financeira, Aham. né? A vida amorosa, Vida bastante. amorosa, né? Acho que o pessoal- E a dúvida, né? Sempre existe uma dúvida de escolha, entende? Só que a carta também mostra o que está por trás desta dúvida, percebe? Então, existe essa resposta objetiva, mas também existe ali uma possibilidade desse olhar mais profundo, por uma subjetividade, por que você está com tanta dúvida nisso, entende? O que tá pegando ali, O que né? está pegando, exatamente. E você acha que esse é o maior benefício da cartomancia? Fazer com que pode chamar de consulente? Consulente, Consiga se olhar e entender que as dúvidas que ele está trazendo têm um porquê. Sim, que as cartas sim. As cartas são orientações. Então, isso Interessante, que eu costumo falar, as cartas, elas orientam. Elas não te obrigam, né? Elas não mostram um fim, né? Elas mostram um meio. É um caminho de tirar a pessoa do meio daquela fumaça ali, né? De tirar os véus para uma orientação. E através dessa orientação, a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher, claro. né? De escolher o que ela ouviu, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de ouvir. Tem verdades difíceis de ouvir, né? Entende? Porque a mente, ela tá tão latente, né? O ego tá tão latente naquela situação. Então, isso que é bastante prazeroso, como trabalho, né? Como trabalho terapêutico para mim, que eu vejo isso assim como uma grande bênção. Eu sou muito grata por estar nesse trabalho, por fazer parte desta energia. Sou muito grata mesmo, porque eu adoro, meu coração vibra. Ai, que legal. Eu sinto essa força interna, eu sinto essa força externa também. É uma emoção, que vem né? junto, sabe? Vem aquele calor interno, aquele calor externo lá, né? Que impulsionam as palavras. E aí vem daqui, porque é o escutar aqui dentro, né? Perfeito. E como eu já disse antes, a pessoa ela vem por uma necessidade. Então, esse trabalho de orientação é muito bonito, né? Então, as cartas, elas fazem isso de uma forma, assim, muito amorosa. E aí, o cartomante colocando ainda mais essa intenção, porque tudo na vida vai pela energia da intenção. Quando põe essa intenção de responsabilidade, de respeito e amor e gratidão por esse momento, a leitura flui. As coisas fluem. É bem interessante isso, né? Porque eu acho que essa responsabilidade, ela é fundamental dentro do trabalho que a gente exerce. Muito. Principalmente, assim, no trabalho terapêutico, né? Eu falo aqui com relação à terapia holística, que é a minha alçada, mas acho que todo tipo de trabalho terapêutico, onde envolve ali uma orientação, de repente a gente poder contribuir com algo. E quando a gente traz isso, eu acho que tem que ter esse olhar, né, Cris, de responsabilidade. Muito. Porque uma palavra, ali uma coisa que você traz para alguém, pode ou construir a pessoa ou destruir a pessoa. Então, eu tenho um olhar assim, que quando eu faço um trabalho terapêutico, eu nunca trago ali a minha opinião. Importante. Quero separar, calma, vamos respirar, vamos sentir. Aí a gente faz todo um trabalho ali, né, para que a pessoa também não tome uma atitude, né, assim, imediatista, e de repente ela olha para trás e fala, cara, destruí toda a minha vida, né? Calma, vamos respirar, vamos sentir, vamos entender o porquê desse sentimento. Exatamente. Né? E eu nunca trago essa questão, né, de falar que separa, não separa, tô dando exemplo aqui, né? Mas isso é muito legal, ter essa responsabilidade, ser responsável, porque a vida do outro é muito séria, né? Tem essa seriedade, né, Cris? Sim, é uma alma provida de sonhos, de projetos, de dores. Sim.
Então, isso é bastante sério. Você lida com dores, com traumas, Sim. né? Então, e a gente nunca sabe em qual processo, em qual patamar de processo que o outro está de uma ressignificação de uma dor. Então, por isso tem que ter bastante cuidado com isso, porque é o que você falou, você pode impulsionar, mas também você pode travar a pessoa e dar ré na vida da pessoa, né? Eu tava E compartilhando. aí o terapeuta se enrola energeticamente com isso. Com É verdade. certeza. E aí leva. Atrai karma. Aí Deus o se enrola nessa energia e passa também a viver essa energia. Então tem que tomar um cuidado. Eu tinha compartilhado, né, um pouquinho antes, que eu tive uma experiência ruim, né, lá atrás. Mas foi muito legal, porque a partir daí eu pude ter essa dimensão de que existem trabalhos e trabalhos, né? E como eu trouxe isso para o meu trabalho, falei, cara, eu não tenho direito, né, de trazer uma opinião minha e manipular uma pessoa que chega ali fragilizada. Porque, igual você falou, Isso, né? é fragilizado. Essa eu acho que é a palavra que melhor cai. assim, Pontual, de- né? Isso. Então a pessoa chega ali em frangalhos para pedir uma ajuda. E aí você tem as suas dores, você vai lá e coloca o teu ponto de vista com relação, né? Então eu já tive uma experiência ruim com relação a isso, mas isso me ajudou a também pensar sobre esse posicionamento, né? Que eu acho maravilhoso. E a Cris, né, faz isso maravilhosamente bem, né? Isso é interessantíssimo. Verdade, você trouxe um ponto também que eu gostei bastante, de dizer que as cartas é o caminho do meio. Né? Eu acho isso fantástico dizer, né? Não é um fator determinante. Não, Né? não é Então, um fator determinante. ele tem o direito de escolha. Por exemplo, Camila disse, né, pode ter chegado para você esse exemplo, vou me separar? Na carta dá que sim, mas ela é livre para escolher, né? E aí entra o seu trabalho terapêutico de conversar com a pessoa. Exatamente. Aí, assim, se quer fazer outro tipo de abordagem, é outra sessão, de uma outra terapia, entendeu? Então, ali com as cartas, eu sei do limite que eu, como cartomante, tenho. E a partir dali, se o consulente quer fazer como eu tenho outras técnicas, aí é uma outra sessão, de uma outra situação, porque nós temos os nossos limites como terapeutas, né? Sim. E é legal você também ter trazido a questão do estudo, né? Mais uma vez reforçando, porque você sai do campo da adivinhação, né? Sim. Tipo assim, você para aí, né? Uma achismo. voz tá me falando aqui que vai, o achismo. E tem muito disso, né? Por aí. Muito, nossa, eu já fui, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, numa cartomante. E para mim, foi total achismo. Fonte, Águas de Lindóia. Exatamente isso. E eu saí de lá super assustada, jovem, assustada. E ela falando, não, você vai namorar mais 2 e vai casar com o próximo e tal, já determinando tudo. E tal, você é isso, aquilo. E aí, levantou e acabou. E eu fiquei, e agora? Gratidão. Pode ir embora. E agora? Aí, O que eu faço com isso? Todas essas informações, com essa enxurrada de coisas. Ela Mas eu nem sei se eu quero isso pra minha vida. já definiu toda a minha vida tem 18 aqui. anos, né? Já definiu toda a minha vida aqui. Na eu não sua sei. fragilidade, na sua falta de compreensão dos fatos, né? Até na falta da imaturidade, claro, porque ninguém sabe de tudo. Já monta um monte de coisa na sua cabeça. Eu falo, já cria um monte de amebinha em volta da cabeça. Sofre por antecipação. Exatamente. Sofre por algo que nem sabe se vai acontecer. Alugou um triplex na minha Não, cabeça e alugou ficou um triplex, anos aqui. É o caso que aconteceu comigo, que né, a pessoa ela tinha uma questão pessoal ali com relação ao masculino, né? E aí eu fui perguntar uma coisa do trabalho, ela veio falar do meu relacionamento, enfim, Nada né? a ver com o que você Nada tinha a ver, né? Não, perguntado. você veio perguntar isso, mas aqui eu tô vendo que tem que falar sobre isso, não sei o que. Dela começou a falar. Só que eu entendi ali que era o viés dela, né? E foi horrível, porque me trouxe um monte
bigato na cabeça que eu falei, cara, né? E agora? E os gatilhos, né? Demais. De que pega nas nossas questões, insegurança, dores, Faz né? reviver as inseguranças, faz reviver as histórias dos pais, da Isso, infância. Exatamente. Aí pega uma pessoa que tá ali ou que não tem já uma, né, tá com uma mentalidade não tão formada, destrói a vida da pessoa, né? Então, Exatamente. E ela falou é uma assim... doideira, né? Você vai namorar mais 2. Eu falava assim, gente, que medo do próximo seu que eu vou ficar a vida inteira. Não, na minha cabeça de jovem. Super jovem. Aí eu ficava, ai meu Deus do céu, que o próximo assim, não sei. Que o próximo não seja tão bom quanto, né? E eu fiquei nessa. Mas assim, existe essa curiosidade Sim. das pessoas, né? As pessoas têm, né? Não, tem, e sem julgamento, né? Porque quem não tem as suas curiosidades, né? Mas, então assim, veio uma moça e falou assim, olha, uma vez eu fui numa cartomante, ela falou que eu vou casar com um cara, assim, muito mais velho que eu, ele que é assim, assado, eu todas as caras. Você dá uma olhadinha, vê se é isso mesmo. Eu falei assim, mas por quê? E é tão importante para você saber isso? Entende? Só que assim, naquele momento, eu não abri o jogo para validar o jogo de uma outra. Eu não vi lógica nisso, né? E daí, eu falei assim, mas você precisa mesmo disso? Porque a gente fica sugestionado, gente. Exatamente. Aí você abre a mente para a pessoa ver um outro ponto de vista ali, assim, né? precisa. Se vai ser um cara muito mais velho ou não, só se abra, cuide-se. Para que você atraia uma boa pessoa, uma boa energia. Perfeito. Né? Um homem que se alinhe com os seus valores, né? Que forme um casal centrado, um casal saudável. Você entende? Muito bom. Saiu pela tangente, né, amiga? Maravilhoso. Mas eu falei, olha, nesse caso, eu não vou abrir o jogo para validar, né? Mas perceba isso. Mas ela foi receptiva para isso. Ótimo. Sabe, ela foi receptiva, né? Então, mesmo porque o jogo, e foi muito interessante ela fazer essa pergunta no final. Eu tô falando, né? Não tô dando nome aos bois, nada, mas é que me veio isso na cabeça agora. Porque o jogo mostrava todo um trabalho que ela tinha que fazer de abertura dela. Olha que legal. Foi muito legal. No final das contas, era sobre ela, né? Mas é sempre sobre ela. É sempre sobre a gente, né? Sim. Mas você entende que tá tudo interligado, assim. Então, fica numa expectativa externa. Por isso que eu, particularmente, tomo bastante cuidado. Para não gerar uma expectativa, que a pessoa fique uma expectativa no externo, no acontecestou numa data. Bom, data fora de cogitação, né, gente? Ninguém dá data de nada, né? As cartas não dão datas. Estou falando do Petit Lenormand, né? Não tem isso. Dá uma projeção de tempo, né? Mas não nada certo. Então, tira essa expectativa do externo. Olha para dentro. O que está te levando? Qual é essa falta? Que pecinha que você tem que arrumar aí dentro que você está colocando tanto para fora, assim? Né? Então, eu acho a parte mais legal do jogo essa. É muito top. Eu amo tudo isso. É um mundo, assim, que traz pra gente muitas possibilidades. Para mim, eu vejo que é um cuidado da espiritualidade, de me guiar, de me trazer sempre, né, orientações, conselhos. Então, é maravilhoso, né? Eu acho que esse é o viés, né, aqui. Mas a gente quer saber também as histórias doidas, tá? Você tem alguma história que você possa compartilhar? De algo fora do comum, assim, que aconteceu? De extraordinário, sim. Olha, a gente pode falar de extra maravilhoso. Ótimo, gostei do nome. Que é tudo que a gente vive, né? Que são as escolhas, que são todos os ensinamentos que nos chegam, né? Quando se escolhe um caminho, os caminhos se abrem. Sim. Eu, particularmente, eu não tenho nenhuma coisa assim tão extraordinária. O que eu percebo são sonhos, né? E daí várias pessoas também já me falaram, tem aí uma cigana com você, isso, aquilo. E eu sinto ela, assim, uma amiga. Eu tenho um amor por ela, assim,
só de falar eu me emociono, né? Aí, ou também pode ser a Cristina de um outro holograma de tempo, de um outro tempo, de outro espaço, da sabedoria que eu trago. Sim, Percebe? com certeza. E também não precisa colocar muito a mente nisso. Né? Perfeito, Ou se realmente é ali uma entidade muito amiga, muito companheira minha de alma que está junto. Mas isso que em todas as leituras que eu fiz, sempre isso foi dito assim de uma forma muito clara, né? Então existe essa força, então eu vejo isso como uma força amorosa. Um plus que eu agradeço, para é um plus, né? Mas, como disse, é a minha sabedoria agregada a uma outra energia. Né? Como somos todos uma onda, então eu acredito que tudo faz parte e tudo se complementa, Sim, né? A eu minha também sabedoria e a sabedoria deles, da galera lá em cima, de nós aqui, Sim. nós estamos sempre compartilhando, porque nós fazemos parte de uma mesma onda, né? Então Que lindo. existe esse compartilhamento infinito, né? A todo momento isso acontece, né? Então, por isso que eu falo, então vamos falar de coisas maravilhosas, né? Que são essas percepções, né? Vai Sim. se construindo, se conhecendo, né? E se construindo num caminho, né? Essas percepções vão vindo, vão brotando, porque vai havendo essa nossa conexão com esse mestre interno, né? Com o nosso registro acástico que está lá, né? E eu sempre peço, solta isso aí para mim, cara. Agora eu tô precisando disso aqui, solta o que eu tô sabendo, que eu já sei que eu tenho um monte de coisa que eu sei, então me mostra isso agora, né? Essa viagem para dentro, né? Ai, muito legal. E você sente essa canalização? Essa força que de repente Sim. vem coisa que você fala, cara, de onde saiu isso? Sim, vem. Brota assim as palavras, assim, valeu. Vem, né? O importante é ter essa intenção e esse link, né, com essa amorosidade para vir pela via do coração, não pela via da mente, né? Perfeito, Tomar assim perfeito. esse cuidado, porque a mente está aqui mesmo, né? Tá toda hora aqui trabalhando, né, sem parar. Então tem que haver essa conexão para sair as palavras pela via do coração. Sim, interessante. Tenho uma dúvida, né? Eu tô vendo a sua carta super bonita e tal. Chama baralho ou carta? Tanto faz. Tanto E faz. desenho, e questão do desenho, porque a gente chama deck também. Os decks são as formas, Que as do tarô é figuras, deck, a forma. O deck, E não tem eles nada a são- ver a pintura, né? Não, Vejo que tem um super Não, decorado. tem decks maravilhosos, daí as pessoas, né, que desenham, que têm essa intuição, que fazem artística. Nossa, eu acho isso demais, né? Ainda bem que existem essas pessoas que daí nos presenteiam, né? Mas a simbologia ali é a mesma, né? Então, o desenho pode estar a mulher olhando para a direita, para a esquerda, né? Isso, como a pessoa escolhe ler, isso não vai influenciar. Ah, entendi. Então, isso é interessante. E os elementos das cartas têm um significado. Tem. A figura, ou a mensagem que aquela figura traz para cada situação, seja na situação amorosa, na situação de trabalho, financeira, os naipes. Ah, Então, verdade. Tem essa questão dos naipes tem também. todo esse contexto. O simbolismo ali, Esse né? simbolismo, sim. Mas os decks são formas de expressão mesmo, do que são o jogo das cartas mesmo, né? Maravilhoso. O que o cartomante se identifica ali. Como se identifica, né? Interessante. A Cris, ela vai tirar uma mensagem aí pra gente, né? Uma mensagem para tocar o nosso coração dentro daquilo que a gente tiver alinhado, né? Obviamente. Sim. Mas antes, eu queria que você falasse pra gente, pro pessoal que está em casa, quais as outras técnicas que você trabalha dentro do trabalho terapêutico também. Sim. Eu trabalho com o biomagnetismo, né? Maravilhoso. Os ímãs pelo Sim. corpo,
né? Que vem eles têm um trabalho ali de tirar essa acidificação do organismo, equilibrando o pH do sangue, porque qualquer manifestação de qualquer patologia é porque o organismo está ácido. Né? Então, como não é tudo energia, Sim, prótons, sim, elétrons, sim. então o nosso corpo também, os nossos órgãos, células, tudo, né? Então, quando existe por fatores internos ou externos, existe essa disfunção, o corpo acidifica, e como nós somos uma colônia de bactérias, vírus, organismos, forma-se, então, um território propício para a manifestação dos micro-organismos, que daí vem as patologias. Então, os ímãs, eles são assim, gente, é uma coisa incrível, né? E vem trazendo, Fantástico. e não fica só no físico, né? Tem os pares pro físico, os pares emocionais, para o mental, pode Muito ser bom. usado desde um recém-nascido até uma pessoa de idade. A única restrição é para quem tem um marca-passo, Aham, né? aham. E Que não é imã comum, né? É um imã de alta... já tenho. Nossa, me fugiu a palavra agora. dímio, Nossa, me fugiu a palavra É, agora. mas ele tem um nome específico. Tem um nome, ali. ele tem uma... A gente fala que é imã, mas não é, né? Nossa, gente, me fugiu Aham, agora. aham. E, então, eles são colocados no corpo, através da bioenergia do corpo, o próprio corpo vai mostrando aonde se coloca, o que está precisando para aquele momento. E para qualquer patologia existem os protocolos, né? Então, Perfeito. tem o biomagnetismo, trabalho com a reprogramação biomuscular, que são pequenos movimentos no corpo, muito sutis, entendendo ali pelo toque aonde tem bloqueios musculares, ou também, né? Mais musculares, porque são com os músculos que nos movimentamos, né? E isso vai trazendo bastante informação de como que a pessoa está vivendo determinado conflito. Porque às vezes a pessoa está vivendo algo ainda, que a pessoa tem 50 anos, e aconteceu algo, a gente vai pesquisando, e aconteceu alguma coisa lá nos 10 anos. Ela acha que resolveu, mas o corpo ainda está manifestando algo que não foi bem resolvido. E com o olhar da medicina germânica, né, que é entender pela patologia a emoção, né? Isso foi Perfeito. bastante estudado, muito aprofundado pelo Dr. Hammer, que foi um médico alemão. Então, a gente tem que trazer essa forma de mudar um óculos para como se enxerga determinada situação da vida, que está gerando, nutrindo esse corpo em uma determinada patologia. O próprio bio também, o biomagnetismo, ele foi criado por um médico também, Sim, né? Dr. Góes, mexicano, que faleceu até há pouco tempo. Né? Ele trouxe isso do magneto, mas ele deu uma aprimorada, o Dr. Góes, Muito um médico mexicano. E o biomagnetismo é bem cientificamente comprovado mesmo, né? Existem as comprovações. E é uma técnica que dá para fazer à distância. Ah, não Né? sabia. À legal, distância. muito legal. Que legal. Tanto em pessoas como em animais também. Eu já vi casos assim, cara, À de distância resultado. também comprovadamente. Sim. Cientificamente, comprovado. E Interessante. daí essa parte que seria mais uma parte biológica, né? E aí tem a parte, né, aquela coisa mais gostosa também, tão gostosa quanto energética, com os cones hindus, com o reiki, Sanatanasai, algumas mesas radiônicas, os florais. E daí vai ser essa confusão boa. Que delícia. Tudo de bom. Uma Tudo de junção. bom, ali, né? É. Que máximo. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa junção que a Muito gente bom. adora, né? Muito bom. Então, Vamos Cris, ver aí. tira aí uma mensagem pra gente, né? Nesse momento a gente vai desconectando aqui, que esse momento, quem tá aqui assistindo, entenda, né? Então não é uma adivinhação, é uma mensagem para você dentro de algo aí que faça sentido com o que você tá vivendo agora, né? Então, Deus, os nossos mentores, a espiritualidade sempre traz aí uma orientação dentro daquilo que a gente tem necessidade, né, Cris, naquele momento. Exatamente. Em virtude do alinhamento planetário, que vai acontecer dia 28, está sendo um campo bem forte de energia. Então, é um momento, assim, bem interessante para nos voltarmos para o que realmente queremos, para o que realmente tem que ser olhado, sabe? Então, assim, colocando essa intenção. Perfeito. Que precisa ser visto, olhado aí dentro de nós. Vamos Aí. fazer aí uma
Uma tiragem aí, assim, simples, mas Sim. que venha trazer uma mensagem. Perfeito. Eu amo. Ai. E aí? Que junção Curiosa. boa! Que junção boa, né? Acho que é um momento, assim, bem propício para se acolher. Para a pessoa Olha. se acolher nos seus amores, mas também nas suas dores. Porque é quase que uma coisa só, né? Então, as dores, elas são tão importantes, os momentos tristes são tão importantes quanto os momentos de alegria, porque são as duas faces da mesma moeda. Através de um caminho, são dois caminhos que se unem em um só. Então, um momento para se olhar, se acolher, trazer todas assim aquelas lembranças de tristezas, de faltas, principalmente de faltas, mas se olhar como se você realmente é a sua melhor amiga. Você é algo mais importante nesse mundo, nesse tempo, nesse espaço, que você é único no que você faz, que você é único no que você sente e que a sua presença nesse planeta, neste momento, ele é algo preciso. É preciso, é necessário para a evolução de tudo. Não só você como alma, mas como esse grande mundo, esse grande mar de espíritos que a gente vive, né? Fundamentados num amor verdadeiro. Então, é um momento, assim, de ter muita compaixão por si mesmo. Uau. Mas não é dó por si mesmo, é compaixão. É olhar para a sua vida, para as suas dores, com gratidão de tudo como foi, de tudo como é. Porque quando existe essa verdadeira gratidão, esse verdadeiro sentir, existe uma grande chave que vira. Né? Que vira por uma vida mais abundante, mais plena, mais abundância de amor, mais abundância de paciência, mais abundância de resiliência. Então, é ter esse momento de compaixão consigo mesmo. E daí eu coloco algo meu mesmo, assim, decretos. Fazer decretos para si mesmo, sabe? A frase que vem, nossa, eu sou um amor verdadeiro. Isso veio na minha cabeça, eu sou um amor verdadeiro. Eu sou, porque eu sou centelha, eu faço parte desse mundo, eu faço parte dessa criação, essa criação está em mim. Eu sou essa criação. Então, é um momento bem propício para se olhar com bastante amor. Uau. Tá? Esse forte. acolhimento e mantrando esses decretos, sabe? Procura vídeo no YouTube, porque quando abre, chega um livro, chega um postzinho do Instagram, chega um vídeo do YouTube. Então, se abrir para esse momento, né? Que é um momento bem importante de uma chuva de energia mesmo, bem forte. Que lindo. Sim, recebemos. Sim. E mostra as cartas. Mostra as cartinhas para o pessoal. Vamos ver aqui. Coração. Que lindo. Cachorro. Tem coisa mais maravilhosa que cachorro. Duas cartinhas maravilhosas. Super positivas, super maravilhosas. Adorei. Que lindo. Então, assim, fazendo essa junção das duas cartas, é um momento de puro amor. Puro alto amor. Como você é, né, Cris? Imagina. Cris, como somos. Exala, como né, somos. esse amor, Sim. é bem gostoso. Não, como somos, né? Todos somos, gente. Todos somos tudo de bom. Sim. E é bem nítido ver a paixão, né? O carinho. O carinho, o amor que você tem, né? Pelas cartas, pela sua ancestralidade, né? Muito. Eu tenho muita... Dá pra ver o brilho no olhar gratidão. quando você fala. Eu tenho muita gratidão
pela minha ancestralidade. Como eu disse, eu sou muito grata de ter vindo para cá nesse tempo, nesse espaço, nessa vibe. Um presente, né? Nossa, um presente. Presentaço. Maravilhoso. E sim, e você recebeu o presente e você oferece esse presente, esse dom para as pessoas, né? Se beneficiar. Sim, é sempre uma troca, né? O mundo é uma sempre troca. uma troca, né? Então, estou como um canal. Ah, que lindo. Me coloco como um canal, não só pelas cartas, né? Mas com todas as formas de terapia. Então, Maravilhoso. me coloco realmente como um canal. Ah, que lindo, É Cris. isso. E então, assim, para a gente já ir fechando esse nosso momento, eu vou pedir para você deixar uma mensagem do teu coração aí para quem está em casa. O que você quer deixar aí para quem está ouvindo? Olha, a minha mensagem é que nós vivemos num mundo de muitos desafios, né? Essa matrix aqui é puxada. Sim. Os dias são puxados, né? Os desafios vêm, as desilusões vêm, mas uma desilusão serve apenas para tirar a ilusão. Só isso. Só, né? E não deixar de procurar uma ajuda, sabe? A ajuda vem pelas pessoas. São pessoas que escrevem livros, são pessoas que gravam vídeos, são pessoas que falam, são pessoas que cantam, são pessoas que tocam instrumentos, né? Isso tudo que alivia o coração, que alivia a alma, que traz um benefício, que traz uma luz, que traz um amparo, um aconchego, vem das pessoas. Então, a gente nunca está sozinho, né? Jamais. E se porventura existir esse sentimento de solidão, olha melhor ao redor. Vai existir um abraço te esperando. Né? Mas também se abrace. Ai, sim. Né? E procure ajuda. Tem tantas coisas, tem tantas terapias, tem tantas coisas maravilhosas. Então, acho que a mensagem que eu deixo é se abrir. Realmente, ter sempre esse chakra cardíaco aberto, expandindo aquela energia amorosa, cor-de-rosa, sabe? Respirar também pelo coração, como se fossem os pulmões ali, para exalar o que se tem de melhor. Porque todo mundo tem o melhor para oferecer, né? E também se manter aberto para essa receptividade nos momentos da solidão. Estamos aqui para nos ajudar, estamos aqui para nos amar, né? Sim. Tem horas que entre tapas e beijos, mas é isso, porque não vamos romantizar tanto, não é bem assim, né? Nós somos feitos de as frequências, mas estar aberto para essa receptividade, para se manter sempre numa vibração bacana, sempre, sabe, sempre não, né? Conseguir manter ali aquela vibração, porque tem dias que acontecem, vem os desafios, o negócio vai, baixa, né? E para manter essa vibração alta, né? E a gente precisa das pessoas, precisamos uns dos outros. Perfeito. Sim. Mensagem maravilhosa, gratidão. Gratidão pela mensagem. E eu já quero agradecer, né, também a Marisha, né? Minha parceira de vida, de amizade, de podcast, de tudo, né, amiga? E é tão maravilhoso a gente ver o quão a gente tem pessoas especiais aí à nossa volta, né? Sim. Que trazem pra gente muita luz, né? Assim como a Cris também hoje trouxe muita luz. Fiquei muito emocionada aí pela mensagem e me tocou bastante. O coração tava uma quentura aqui atrás. Né? Tô com calor. E é isso, né? Eu quero agradecer também você que nos assiste, que tá junto com a gente, que compartilha os nossos vídeos, que nos traz aí palavras, né? Então, a gente recebe muita palavra de incentivo. Sim. Porque o trabalho do lado de cá, ele não é um trabalho simples, né? Ele não é um trabalho assim, né? É gostoso, a gente ama o que a gente faz, mas tem também os desafios. E as palavras que vocês trazem nos incentivam a continuar. Isso é maravilhoso. Quero te agradecer você de coração por essas palavras, por nos acompanhar e por compartilhar os nossos vídeos e acreditar nesse projeto maravilhoso de luz. Gratidão. Gratidão.